essa noite que eu não consigo dormir. Não sei se pode me escutar. De um lado pro outro, não paro de pensar. Eu penso no mal que eu quero fazer, eu penso no tal que eu quero deter, mas penso no sal que eu tenho que ser, sal que me leva a crer que aconteça o que aconteça, pois pra esse mundo eu tenho que ser, e todo esse mal tenho que deter, mal dentro de mim que me faz sofrer. O bem que eu quero fazer, o mal não pode mais deter, não vai me afastar de ti. Eu sei que sentirei saudade, pois falta minha metade, mas outra parte ainda está aqui. É o Senhor, meu Deus, sente saudades. Há tempos não ouço sua voz, parece que o Senhor sumiu quando a tristeza veio sobre nós. Quando eu mais precisava, só vi os céus fechados, minha alma gritava, aparta de mim esse fardo. É o que o meu lado esquerdo falava, caso não nota que ele não se importa, sussurrava. E as dúvidas, porque comigo um castigo, um tormento, porque que ao invés de permissão não foi um livramento. Tentei acumular meu ódio e a coragem, notei que a vingança é um ato covarde. Eu sei, com livre-arbítrio escrevo meu destino, a história em que eu sou pacificador e não um assassino. Deus, fala comigo, não ouça calado, seu silêncio faz crer que eu estou errado. Eu já não aguento carregar esse fardo, quero ouvir sua voz, por ela quero ser guiado. O bem que eu quero fazer, o mal não pode mais deter, não vai. Olá pessoal, bom dia para todos. Estou de volta com mais um vídeo através do canal Social Cristão. Hoje é terça-feira, dia 20 de junho de 2023. Já passaram 171 dias da contagem progressiva a partir da entrada da democracia, a saída do fascismo. Antes que vocês esqueçam, peço que dê o like ou dislike e aperte no sininho para receber notificação dos vídeos e nos ajude a continuar a combater o bolsonarismo extremista. O assunto que estarei trazendo hoje é: ao lado de Nicolas Pastor pede fiéis durante podcast que orem para Deus arrebentar a mandíbula de Lula. Ao lado de Nicolas, pastor pede a fiéis durante podcast que orem para Deus arrebentar a mandíbula do Lula. Vídeo. Autor: Laís Gouveia. Falta a gente orar assim: Senhor, arrebenta a mandíbula do Lula. Sabe, disparou o extremista. Veja o vídeo foto. Trago esse vídeo foto para mostrar o quanto os pseudos pastores estão usando a religião para pregar a violência, o terrorismo, o medo através do cristofascismo. No quadro 1 está aqui o ministro da Justiça, Flávio Dino, e o pastor Anderson Silva. Ministro da Justiça, Flávio Dino, se manifestou sobre um vídeo do pastor Anderson Silva que ele manda os evangélicos orarem para Deus quebrar a mandíbula de Lula. Dino usou as redes sociais para dizer que enviará à Polícia Federal a gravação com as declarações do pastor. Senhor, mata os meus inimigos.
quebra os dentes deles. Falta a gente orar. Sim, Senhor. Arrebenta as mandíbulas do Lula. Sabe, Senhor, prosta enfermos nos ministros do STF, disse Anderson durante o episódio de seu podcast. Tretas, diálogos gravado em 17 de maio. O ministro Flávio Dino afirmou que a frase do religioso é criminosa, anticristã e incita a violência. Além disso, citou um versículo bíblico que está em Mateus capítulo 5, verso 9. No segundo quadro está o pastor Anderson Silva e o ex-presidente Jair Bolsonaro e o pastor Rafael Sampaio. Quem é o pastor Anderson Silva? Segundo o Chico Gospel, o pastor Anderson Silva é líder da igreja Vivo por Ti. É um dos mais novos filiados do PL, atual partido do presidente Jair Bolsonaro. O religioso irá disputar uma vaga de deputado pelo Distrito Federal. A cerimônia contou com a presença do presidente, que também se filiou à legenda para concorrer à reeleição. Nas redes sociais, Anderson Silva divulgou uma foto ao lado do chefe do executivo e do pastor Rafael Sampaio, líder da igreja ADMA, que também se filiou ao partido. O evento aconteceu em Brasília, na sede da legenda, e contou com a presença da ministra-chefe da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, dentre outros amigos apoiadores. Em vista que a notícia por notícia já foi divulgada amplamente por grandes e pequenas mídias, e muitos já são conhecedores, portanto, quero trazer esta notícia e já fazer o meu comentário sobre o assunto, que é: ao lado de Nicolas, pastor pede a fiéis durante podcast que orem para que Deus arrebentar a mandíbula do Lula. Vídeo 01. 247 ao lado do deputado federal Nicolas Ferreira, PL Minas Gerais, o empresário evangélico seguidor de Bolsonaro Anderson Silva disparou ataques violentos em seu próprio podcast, intitulado Tretas e Diálogos. As declarações, que ocorreram no último mês, ganharam destaque nas redes sociais recentemente. Durante o episódio, Silva afirmou que os evangélicos deveriam recorrer a Deus para enfrentar seus opositores, causando danos físicos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, e desejando doenças para os ministros do Supremo Tribunal Federal, STF. Comentário 01. Gente, como todo pastor evangélico bolsonarista, na maioria são empresários da fé que se intitulam de pseudos conservadores e dizem defender os princípios do cristianismo. Afinal, quais são os princípios cristãos? Segundo ensinou Jesus Cristo, os princípios fundamentais do cristianismo são amar a Deus sobre todas as coisas
e amar ao próximo como a si mesmo. Uma das grandes inovações do cristianismo é a instituição do princípio do perdão e da humildade, revelando a face de um Deus humano e promove a libertação da humanidade. Outros valores do cristianismo são honestidade, lealdade, solidariedade, tolerância, respeito e etc. Porém, segundo eles, são as pautas dos bons costumes e também atribuem a Bolsonaro que, juntamente com esses fatores, usam as pautas pseudo-conservadoras religiosas em políticas partidárias para implantar o cristofascismo nas igrejas, através da proliferação de fake news nas redes sociais, que não é diferente. O caso foi publicado mais recentemente uma postagem de um vídeo de podcast intitulado Tretas e Diálogos, em que o pastor e empresário evangélico, seguidor de Bolsonaro, onde está ao lado do deputado federal Nicolas Ferreira, que é um deputado evangélico e também usa a religião para fazer politicagem partidária. E já tem vários processos na justiça por crimes de homofobia e outros. O pastor Anderson Silva disparou ataques violentos e ainda usando textos da Bíblia e principalmente do Antigo Testamento, fora de contexto, para destilar sua pregação, fazendo apologia à violência e ao ódio contra os seus inimigos políticos. E desta feita, durante o episódio, Silva afirmou que os evangélicos deveriam recorrer a Deus com orações precatórias para enfrentar os seus opositores, causando danos físicos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, e desejando doenças para o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF. Vídeo áudio 02. Meu comentário 02. O pastor Anderson cometeu um erro quando citou que o texto bíblico estava no livro de Salmos, capítulo 2, que o correto é no capítulo 3 de Salmos, conforme está escrito: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Salmo, capítulo 3, verso 7. Vídeo áudio 03. Ao citar o Salmo 2, o pastor fez referência à crença na capacidade divina de intervir na situação dos líderes terrenos. Ele destacou a importância das orações de imprecação, nas quais os salmistas pediam a Deus para agir contra seus inimigos. Quando o pastor Anderson Silva ensina a orar pedindo para o Senhor arrebentar a mandíbula de Lula e prostrar enfermos, ministros do STF, para que eles conheçam no leito de enfermidade, evidentemente, que ele sabe que Deus jamais o responderia esse pedido, porém,
em sua missão. Esse pedido, porém, foi feito pelo rei Davi. Sua missão A gente precisa crer, cara. Você abrir uma janela aqui, sabe? A igreja diz, eu tô orando. Mas talvez a gente não tá orando na fé, na intensidade da fé. Do tipo assim, ó, o guerreiro é Deus. Salmos 2 diz que o Senhor tá rindo. Rindo por quê? Porque ele é capaz de destruir o imperador da terra. Então assim, ó, falta essas orações imprecatórias dos salmistas. Senhor, mata meus inimigos. Quebra os dentes dos meus inimigos. Falta a gente orar assim, Senhor, arrebenta a mandíbula do Lula. Sabe? Tipo, Senhor, prostra enfermos ministros do STF para que eles te conheçam no leito de enfermidade. Sabe? Do tipo assim, parece que a gente não tá crendo mais, cara. E a igreja tem poder apostólico. Paulo falou assim, ó, tinha um cara feiticeiro atrás deles enchendo o saco. Aí Paulo falou, fica cego, maldito, por 3 dias. E o cara ficou. A gente precisa crer, cara. Você abrir uma janela aqui, sabe? A igreja diz, eu tô orando. Mas talvez a gente não tá orando na fé, na intensidade da fé. Do tipo assim, ó, o guerreiro é Deus. Salmos 2 diz que o Senhor tá rindo. Rindo por quê? Porque ele é capaz de destruir o imperador da terra. Então assim, ó, falta essas orações Gente, quando o pastor Anderson Silva ensina orar pedindo para o Senhor arrebentar a mandíbula de Lula e prostrar enfermos, ministros do STF, para eles te conheçam no leito de enfermidade. Evidentemente que eles sabem que Deus jamais o responderia a esse pedido. Porém, sua missão é implantar a violência e o ódio contra autoridades que são representantes dos poderes da República e são autoridades constituídas por Deus, conforme texto bíblico. Vejamos o texto bíblico. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas, entre parênteses, deixando bem claro que Deus estabeleceu a autoridade do cargo, porém, o portador do cargo, quem escolhe é o povo, através do voto, em um sistema democrático. Continuando o versículo, portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Romanos capítulo 13, verso 1 a 2. Até o próximo vídeo.